Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes. Muito boa tarde a todos. Voltamos com mais um programa Ciência e Saúde. O programa Ciência e Saúde de hoje traz como convidado o Dr. Nelson Oliveira. O Nelson Oliveira é enfermeiro e especialista em saúde mental e psiquiátrica em Tomar. Muito boa tarde. Boa tarde. Veio aqui para nos falar então sobre a terapia linha do tempo. Exatamente. Terapia linha do tempo, que é uma terapia cognitiva ou comportamental que trabalha com os nossos estados emocionais fonte, estados emocionais que iniciam um comportamento humano, sejam positivos ou negativos. Neste caso, trabalhamos um estado negativo que favoreça um bem-estar de comportamento na pessoa, sim. E qual que é a metodologia que vocês utilizam para essa... A linha do tempo. Para essa técnica, para essa terapia? Exatamente. A linha do tempo baseia-se na premissa em que existem estados fontes emocionais, neste caso negativos, que desenvolvem um estado de comportamento no indivíduo, como a culpa, a raiva, o medo, a frustração, a ansiedade, este tipo de estados emocionais. E equaciona sempre que existe um estado emocional fonte. Isto é, há sempre um primeiro episódio em que a pessoa desenvolveu um estado emocional, que aprendeu esse estado emocional. Como, por exemplo, o medo, em que a criança que com 2, 3 anos começou a andar, ou com 1 ano começou a gatinhar, a agarrar-se e caiu e a mãe deu um forte grito. A criança, ao olhar na mãe, vê-o fáceis aterrorizado e pode fazer assim a sua primeira gaveta do medo. Então sempre que a minha mãe gritar eu sinto medo, ou sempre que eu me agarrar e me desequilibrar eu tenho o grito da minha mãe. E então isto é uma face de medo. O chato na situação é que esta gaveta do medo vai existindo na nossa vida toda. Então todos os episódios de medo que nós vamos ter ao longo da vida vamos pondo dentro dessa gaveta. Sejam outras pessoas a gritar ou seja nós a provocar esse estado emocional. E isso é a primeira fonte de um estado negativo em nós. Quando nós falamos em culpa, frustração, não é? A culpa é outra das emoções muito graves que nós temos, que nos culpamos continuamente pelo que nós fizemos, não fizemos ou poderemos vir a fazer. É uma grande chatice. E então, quando nós vamos até um primeiro episódio anterior na nossa linha do tempo, e isto é feito sobre um leve transe ou um profundo transe de hipnose. Fala em hipnose, exatamente. E quando falamos em hipnose, a pessoa não tem que estar a dormir, está num processo consciente e está a falar continuamente com o terapeuta. Permite, através da fala direta com o seu inconsciente, fazer um recuo na sua linha do tempo, e aí falamos num recuo durante a sua memória consciente, ou até uma memória intuitiva que possa vir para trás do seu nascimento, em que ela aceite ir exatamente ao primeiro episódio da vivência daquela emoção, que por sinal é sempre o mais fraco. É sempre o primeiro, que é a sua fonte, é o seu gatilho que existe lá, mas também é aquele que tem menos emoção associada, ou seja, tem a emoção de medo, mas tem menos força. Então, como todas as fontes, quando nós enrolhamos a fonte, todo o resto vai desaparecer, vai se libertar. A diferença é que a pessoa vai ganhar em si todo um conhecimento e sabedoria positiva libertador de um estado que antes era vivido. Então aquela pessoa muito insegura, muito desconfiada, tem na sua fonte um estado de medo que se possa ter iniciado a 1 ano de idade quando a mãe deu o primeiro grito quando ela caiu. Então nós observamos hoje um indivíduo com 40 anos que poderia ser um profissional exemplar, um pai de família exemplar e que na realidade viveu toda uma vida com medo. Que hoje pode chamar insegurança, não ter vontade de fazer nada, estas coisas. Quando nós vamos atrás na sua linha do tempo e ele permite ir ao primeiro linha e toma conhecimento que o primeiro episódio da expressão de medo foi quando a mãe gritou e se liberta dele, ganha um sentido de conhecimento positivo libertador desse estado emocional. Como por exemplo dizer assim, eu sei cuidar de mim. Outra pessoa pode estar assustada comigo e isso é diferente do meu estado. Eu sou independente do estado da outra pessoa. Se eu estiver junto a uma pessoa que grite medo, não quer dizer que eu tenha medo. Eu sou independente desse estado. E continuamente. Isso pode ser um conhecimento positivo. E sem nós trabalharmos a segurança no indivíduo, ele passa a ser um indivíduo seguro, porque libertou um estado emocional de medo. Só uma pergunta sim. E depois continua. Com certeza. Não quero cortar o seu raciocínio. Com certeza. Mas uma pessoa que ela tem esse sentimento, sim, que a mãe gritou uma vez com ele, sim, essa pessoa ela tem tendência a continuar a gritar porque a mãe gritava? Ela replica isto?
ou não? A criança tem tendência a modelar as emoções dos adultos numa primeira fase. Na primeira formação da personalidade, faz simplesmente uma modelagem, ou como se costuma dizer, uma absorção. Modelagem é um copy-paste. Eu copio tudo o que o meu pai fez, copio tudo o que a minha mãe fez, porque é a minha realidade, é a única coisa que eu conheço porque nasci. Então eu copio e replico. Quando eu estou a replicar, eu tenho o feedback do ambiente. Ou seja, se é a minha mãe gritar, eu vou ter sentimentos físicos ou emocionais como o medo. Mas também eu, quando for mais crescido e vir o meu irmão mais pequeno a cair, eu vou fazer como a minha mãe gritando. Porque é a minha realidade e conhecimento que é quando alguém está a cair, um indivíduo mais pequeno, se eu gritar para o alertar, eu estou a viver a minha emoção de medo e estou a ensinar o meu irmão mais novo a viver uma emoção de medo. E sim, Está a replicar. E num estado de adulto, isto pode-se manter. Eu posso vir a ser pai e manter este nível educacional aos meus filhos. E manter este nível dizendo, gritando, medo, gritando este grito quando os vejo cair. Claro que a questão que eu estou a perceber é que possa replicar um estado emocional de violência a terceiros. Violência verbal ou até mesmo física. Sim, claro que sim. Como sabemos, o medo é uma sobrevivência, não é? Quando nós estamos com medo, nós fazemos de tudo. Nós tornamos-nos animais de sobreviver. E quanto mais animais formos, mais emoções animalescas nós vamos manifestando. E aí entramos numa doença mental que é o surto psicótico. Como é que é possível aquele indivíduo ter feito aquele comportamento exuberante, bizarro? Não é? Como é que é possível? Estava num surto psicótico, alimentado constantemente por surtos de medo. E esse surto psicótico, dentro da linha do tempo, ele vai se curar quando o adulto ou a criança se conscientizar da causa. Exatamente. E Quando tem cura? Sim, a linha do tempo é uma das terapias mais eficazes que existe, em que o cliente, o paciente, está absolutamente tranquilo. Isto é, nós hoje ouvimos falar muito em regressão a vidas passadas, regressões a memórias passadas, essas situações. Neste caso é como se fosse uma regressão mental, num leve transe, sem mergulhar a pessoa no seu trauma, sem mergulhar a pessoa na sua emoção. Ou seja, não há sofrimento. Não há sofrimento. Choradeira, né? Exatamente. Já não há choradeira no gabinete, ou então que a pessoa tem que repetir 2 ou 3 sessões porque a primeira e a segunda só teve a chorar ou saiu em pânico e nada disso. Não existe. Aliás, exatamente. Muitos dos clientes, quando vêm fazer a linha do tempo, vêm com... Já tive casos das mulheres não virem maquilhadas, ou vêm com os seus papelinhos, porque olha, vou fazer uma regressão, de certeza que vou chorar, de certeza que vou estar ali. Fazer filme. E eu digo sempre assim, olha, fique descansada, porque você vai ver o seu filme e vai aprender com o seu filme. E quando nós estamos a ver o nosso filme, nós tomamos consciência, olha o que eu estava a fazer, olha o que eu estava a dizer. Então esta situação, como estava a dizer, é que a minha mãe me ama. Quando ela gritava, ela só me quer proteger, só me quer amar, só me quer manter protegido. Então essa é a minha aprendizagem, que eu, quando estava a cair, tinha sempre alguém que me ajudava. E nós, na nossa vida de adulto, quanto não gostaríamos de ter presente esta sensação, que quando olhamos para estas notícias do mundo a cair, nós continuamos seguros. Nós continuamos com uma sensação de proteção. Exatamente. Então todos nós queremos ter este estado, e esse é o estado verdadeiro. Nós não modificamos as políticas, nós não modificamos o clima, nós não modificamos as catástrofes, não é? Posso é modificar o meu estado consciente com o ambiente, mantendo-me seguro, mantendo-me confiante. Para todas as adversidades que possam acontecer, eu manter-me seguro. Como é que nós fazemos isto? Vamos ao primeiro episódio, à primeira aprendizagem, e vamos reformular na nossa aprendizagem positiva em nós. É sempre assim. E dentro da linha do tempo, então, esse tratamento, caso um ouvinte procure para fazer o tratamento, ele tem, então, cada pessoa que chega, ela vai ter um determinado tempo de tratamento. Exatamente. Independente de pessoa para pessoa. Claro. Aqui... e fica autônomo? Ou... Fica autônomo, sim. Na terapia linha do tempo, nós vamos tratar 4 emoções base. Culpa, medo, raiva, tristeza. Quando nós vamos às emoções base, todas as outras emoções se vão libertando, como por exemplo a culpa, como já disse, pode trazer a insegurança, não é? Pode trazer a frustração, ou o medo também pode trazer a insegurança, a frustração, ou a ansiedade pode ser sinónimo de um medo, e por aí fora.
Então nós não temos de tratar todas as emoções, nós tratamos as emoções fonte. Quando tratamos as emoções fonte, que se trata duas emoções por sessão, habitualmente será assim, podem ser sessões bastante longas ou não, ou depende do terapeuta, pode querer tratar uma emoção por sessão. Funciona, tudo depende do estado emocional ou da permissão com que a pessoa faz em se libertar do estado emocional, em permitir ir exatamente ao primeiro momento. Muitas vezes está mascarado. A tal situação, como dei o exemplo inicial da criança que cai e a mãe grita, ele pode ficar nos 15 anos, 16 anos, quando foi a namorada que gritou quando viu cair de moto. É uma replicação da fonte, ainda está para trás, então nós só paramos quando vamos mesmo à fonte. Quando nós fazemos este processo, a pessoa fica consciente do fenómeno que tem em si. Então, quando ela vai para um teste, que vai ser amanhã, um exame, e está num estado de ansiedade, então ela pergunta-se dentro dela, depois de ter feito este tratamento, vai aprender o sinónimo, que é, onde é que vem este estado de ansiedade? Qual foi o primeiro dia que vivi um estado de ansiedade? Quando entrei no primeiro dia na escola primária. E o que é que eu precisava sentir? Que estava seguro, que estava confiante, que ia conhecer colegas novos, que a minha vida iria começar. Então, quando eu estou a estudar para o meu teste amanhã, eu estou a sentir que também a vida vai ser confiante. Também eu vou estar bem e que amanhã será outro novo dia a começar. Coisas assim. E a pessoa fica independente, fica autónoma. Sim. Nesse bem-estar. Estamos então agora a chegar ao fim da entrevista. Gostaria que deixasse aqui para nós uma breve resumo da linha do tempo para os ouvintes, não é? Uma mensagem. Sim. E também, para o ouvinte que queira fazer o tratamento, contactá-lo, deixe o telefone, o e-mail. Ok. Linha do tempo é um processo que vai tratar traumas, tratar estados emocionais que estão a diminuir a exuberância da pessoa, o bem-estar da pessoa, estados emocionais como já aqui falados, acima de tudo também os traumas, as adições, ou seja, o tabaco, o fumar, o beber, esse tipo de comportamentos, ou então o preso a aquelas situações em que a pessoa sente que não tem força para fazer isto, não tem força para fazer aquilo. Então nós podemos ir ver onde é que isto nasceu. É um processo que é rápido, em que a pessoa fica autónoma, é bastante rápida, uma terapia das mais rápidas que eu possa conhecer com eficácia comparativamente a outras terapias. Para fazer, é sempre preciso fazer a tal avaliação. Eu trabalho no meu consultório privado e posso deixar o meu contacto, não é? O meu número é o 91 22 99 452 e também nas redes sociais, onde me podem encontrar pelo nome de Nelson Oliveira e está identificado com as respectivas terapias desta e outras que exercemos na sua complementariedade para transformar o indivíduo numa consciência humana mais feliz e mais harmoniosa. Agradecemos aqui a presença do Dr. Nelson Oliveira no nosso programa. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. O programa Ciência e Saúde tem o apoio Worldprint Artes Gráficas. Visite-nos em worldprint.pt e Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Atendemos homens, senhoras e crianças. Cortes, extensões, colorações, depilações, unhas de gel e gelinho e muito mais. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética, na Rua António Maria Pais, número 22A, em frente ao antigo quartel dos bombeiros em Moscavide. Marcações 924181338 ou 916749740. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Realçamos a sua beleza. Ciência e Saúde. Com Rosânia Fernandes.